Olá, bem-vindos a mais um podcast AgroConecta. É uma ação conjunta do mestrado em agronegócio sustentável, curso de agronomia e o curso de comunicação da Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo sempre informações sobre o agro, a sustentabilidade no meio e de uma forma acessível, fácil para se entender. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, não que a gente não traga temas importantes aqui sempre, mas é sobre voluntariado, a situação que as pessoas se doam. E eu trouxe uma pessoa, sim, amiga minha, vai ter bastante coisa para a gente falar, e vocês, depois dessa meia horinha, vão perceber o tanto de coisa que dá para fazer. Estou esperando vocês também. Então hoje a gente está com a Ana Cristina Andrade Bezerra. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Marcos. Uma satisfação estar aqui. Acho que a gente tem muito para falar mesmo e convidar outras pessoas para fazer parte de várias iniciativas de voluntariado. E tem muito a ser feito. Exato. A Ana é médica veterinária, minha colega de turma. Estamos numa caminhada bastante antiga. Começamos como veterinários, continuamos como veterinários, mas a vida traz muitos prazeres, e isso é um dos grandes prazeres, é poder ajudar as pessoas. A Ana Cristina, ela é a diretora de operações da empresa parceira da Uniderp, com pesquisas, com desenvolvimento de produtos, que é a empresa Serviçal, e ela também faz parte do staff, do grupo de organização do Instituto Alma Pantaneira Médicos do Pantanal. É um instituto, uma organização social civil, que presta trabalhos médicos dentro do Pantanal. E a Ana vai falar sobre isso para a gente no contexto da expedição Alma Pantaneira, né, Ana? Exatamente. Só para contextualizar, né, e entender um pouco o que acontece, a Serviçal é uma empresa de nutrição animal. Então, nós fornecemos suplementos minerais, proteicos, rações para os produtores rurais. E muitos desses produtores estão no Pantanal. Então, dentro de toda a análise que a Serviçal faz de apoiar as pessoas que produzem, nós escolhemos o Instituto Alma Pantaneira para ser o nosso parceiro, como é feito com a Uniderp. Então, com a Uniderp a gente tem esse desenvolvimento de produtos, acompanhamento de algumas coisas, trabalhamos bastante com ovinocultura, né, Marcos? E para a parte social, dentro do S do ESG, nós elencamos o Instituto Alma Pantaneira para fazermos o apoio para essa ação. É uma ação que envolve manter a saúde, dar apoio para as pessoas que trabalham no Pantanal. Então, não tem nada mais correlacionado com o que a gente faz dentro da Serviçal, que é fornecer suplemento para os animais, mas esses suplementos são fornecidos por pessoas. Essas pessoas que vivem ali, que dedicam o seu dia a dia para poder fazer a pecuária movimentar, né? Então, a gente juntou essas duas coisas. Isso é uma coisa importante. Você fala, tem que salgar o coxo. Tem fazenda grande que tem pessoas que saem para salgar o coxo no começo do mês, ele faz o grande círculo, às vezes chegou no final do mês, ele tem que começar tudo de novo, né? Porque ele precisa dar condições para os animais. Se as pessoas não estiverem saudáveis, se ela não tiver condições de carregar uma bolsa de 25 quilos todas as vezes que vai descer, abrir e colocar, ela não faz o serviço, né, Ana? Sim. Então, é tudo correlacionado. Então, as pessoas vivem na fazenda, estão lá à disposição, têm o seu trabalho, têm seu horário de trabalho, tudo combinado com o dono da fazenda, mas essas pessoas vivem em locais distantes e têm algumas dificuldades muito particulares do Pantanal. Então, para uma pessoa poder sair para fazer uma consulta de prevenção, por exemplo, é uma dificuldade. Ele tem que marcar, ele tem que se deslocar da fazenda até a cidade, ele vai ter que aguardar o agendamento, vai ter que fazer a primeira consulta. Se ele tiver que fazer exame de laboratório, né, um exame de sangue, ele vai ter que aguardar o resultado, voltar. Tudo isso demanda tempo, dinheiro e não é fácil. E tem uma outra particularidade. O homem pantaneiro, aquele que está acostumado a morar lá na fazenda, ele não tem esse costume, essa rotina. Uma vez por ano eu vou para a cidade ficar 15 dias para fazer exame médico. Se nós, que estamos aqui na cidade, fazemos isso com muita dificuldade, para a pessoa que mora no campo, eles têm mais dificuldade. E agora, então, vamos falar da expedição Alma Pantaneira. A Ana ilustrou que existem umas dificuldades, vamos falar mais delas. Ana, então explica, vamos lá, o que é a expedição Alma Pantaneira?
Então, a expedição, ela é uma ação promovida por voluntários. Então, é um grupo de pessoas. O Instituto Alma Pantaneira, ele foi uma iniciativa do Dr. Valdir Albanese, que é médico, neto de pantaneiro. Então, o avô dele já fazia essas prestações de serviço quando ia para a fazenda, as pessoas se juntavam das redondezas, né, para ir ser atendidas pelo doutor. E o Dr. Valdir, vendo esse exemplo do avô, se inspirou e quis fazer disso uma ação regular, frequente e estender para mais lugares do que apenas o lugar onde eles moravam. Então, é uma ação em que se junta um grupo de voluntários, entra pelo Pantanal na parte norte, entra lá no Mato Grosso e corta o Pantanal por dentro, mais distante da parte do rio, então na parte mais isolada do Pantanal, e percorre desde o Paiaguás até em Ecolândia, passando por várias fazendas e parando de fazenda em fazenda. São fazendas que já são combinados os locais de parada, e essas fazendas disponibilizam uma estrutura mínima de atendimento. A expedição, o grupo da expedição para ali, pessoas daquela fazenda e das redondezas vão para serem atendidas ali. O que eles recebem de atendimento? Atendimento médico, oftalmológico, dentista. No último ano teve fisioterapeuta que acompanhou. Também vai veterinário para atender os animais dessas pessoas que estão ali, então os cães, os gatos, ocasionalmente algum animal de grande porte que precise de atendimento. E são feitas esses atendimentos pontuais. Quem está fazendo só um atendimento preventivo tem todo o seu exame médico, oftálmico ou odontológico feito ali na fazenda e tudo bem, se encerra ali. Quando são diagnosticadas algumas situações mais sérias que precisa ser deslocado para a cidade, a expedição também já tem um contato para poder mandar transporte aéreo, se for necessário, ou um carro do bombeiro vir encontrar e levar essa pessoa para a cidade para continuar o atendimento. Ou ainda, também fazer um gancho para dar continuidade no atendimento na cidade com as equipes de saúde, dos postos de saúde ou dos hospitais. Então, é um trabalho incrível. As pessoas recebem esse atendimento no local onde moram, né? Então, isso já dá mais uma segurança para eles permanecerem ali. Então, é bom para o funcionário, é bom para o familiar do funcionário. Vamos lembrar que esse funcionário que está lá, tem ele, esposa, ou é a esposa, o marido, um filho, um avô. É muito comum nas fazendas terem, além do funcionário, toda a família dele que mora ali. E precisa de atendimento também, né? A Ana, para quem não conhece a imensidão do Pantanal, ele é em torno de 30% do estado do Mato Grosso do Sul. Isso. Esse trecho que ela anda, eles andam 70% do Pantanal, mais ou menos. Então, imaginem a equipe de apoio, porque é um trabalho gigante de logística, pessoal. A Marinha do Brasil faz parte da expedição, então ela leva 2 caminhões e equipe de fuzileiros navais. Tem uma equipe que traz de caminhões, sai de Sorocaba. Então, se você for pensar, alguém saindo de Sorocaba, andando no Pantanal e voltar, roda mais de 5 mil quilômetros, né? E de Pantanal, quantos mil quilômetros que se rodam? De 1.000 a 1.200, percorrendo esse percurso. E algumas pessoas questionam, falam assim, mas precisa ir o pessoal da Marinha, precisa ir o Exército? Tem 2 participações muito importantes dessas instituições. Primeiro, os veículos, né? São veículos que têm condições de transitar ali dentro e conseguem levar as coisas. Então, precisa levar gelo, precisa levar água, precisa levar mantimento. Combustível para todos os carros, porque não tem posto de gasolina no Pantanal. Não dá para abastecer, né? Vão parar no próximo posto, então tem que levar combustível. Então, essa logística, ela é extremamente importante. E outra coisa, a expedição vai estar com um grupo andando ali de fazenda em fazenda, mas também está exposto, né? Ele está exposto a alguma ocorrência, então também traz segurança tanto para a equipe como para as pessoas que estão sendo atendidas. Então, logística e segurança é muito importante e a Marinha do Brasil e o Exército dão um suporte muito grande. Você vê, a gente já falou da Serviçal, já falamos da Uniderp, já falamos da Marinha, já falamos do Exército e já falamos do grupo de médicos, oftalmos, dentistas. Então, você vê que é uma parceria. Isso está lá dentro das ODSs, lá na ODS 17, que a gente precisa promover parcerias
para os problemas serem resolvidos. Então, a gente traz solução através de grupos, né? Por que que eu sei desses detalhes aqui? Estou perguntando para a Ana. Eu também sou voluntário. Por conta da nossa parceria com a Uniderp, nós temos a Uniderp sempre auxiliando. Por exemplo, o ano passado foi uma aluna da medicina. Esse ano vai uma aluna da psicologia. A gente fez um projeto que ela vai fazer em termos de psicologia dentro do Pantanal. E a gente... essa logística, gente, imagina, um dentista, que ele vai deixar o consultório dele durante... são 12 dias de expedição. Não, mas ele tem que sair 20 dias, né? Ele gasta 20 dias. Às vezes é as férias dele. E ele não vai ser remunerado. Não é? Ninguém é remunerado. Ninguém é remunerado. Esse é o trabalho do voluntariado. Só que a hora que a gente fala assim que não vai ser remunerado... Não é pecuniária, né? Mas a hora que a gente pensa no que a gente ganha lá, é inexplicável. Então, todas as pessoas que vão e participam da expedição, eles trazem muito esse relato de eu voltei muito melhor do que quando eu fui. É verdade. Então, isso é impagável, gente. Não tem um dinheiro que a Ana está falando uma coisa isso. que eu falo por mim. O Paulo Cruz, que é um parceiro nosso, ele é da mídia também, ele falou uma coisa que eu achei. Você vira uma chave na sua cabeça. Você tem a sua casa, é confortável, aí quando você chega lá, a pessoa mora numa casa pequenininha, chão batido, e ela tem um atendimento, a gente viu, né, dos outros anos, pessoas que nunca foram no dentista. Tem duas situações importantes no Pantanal. A gente tem as pessoas que moram nas fazendas que têm um proprietário que cuidam delas. Essas têm uma condição melhor. Uhum. Porque o proprietário fornece casa, tem água, tem luz, né? Algumas têm luz. Agora a gente já tem luz no campo, então tem várias fazendas em que foram instalados aqueles kits de energia solar que pelo menos têm os bicos de luz e uma condição mínima de uma geladeira. Essas pessoas têm um suporte mínimo. E até os donos das fazendas fazem todo esse trabalho de, na necessidade, levar essa pessoa para a cidade, eles dão esse suporte. Mas a gente tem as outras pessoas que vivem lá na forma como ribeirinhos, pequenos proprietários que estão ali e não têm uma estrutura financeira tão robusta. Essas pessoas, elas têm uma necessidade de apoio, né? E, infelizmente, a situação governamental nossa não dá uma condição de ter um posto de saúde lá no meio do Pantanal. E também não tem uma equipe médica móvel que percorre o Pantanal fazendo esse tipo de serviço. E aí entra a ação do voluntariado. Então, quando a gente chega ali e está levando esse suporte, as pessoas ficam muito gratas. E é uma gratidão que ela alimenta a gente. Então, é um alimento da alma, né? Não tem ninguém que não chore no final da expedição. Não tem. No final, no meio. Às vezes você está muito emocionante, uma situação específica, isso é verdade. Pega a gente. Você vê um homem barbaro chorando. Tem alguns detalhes, por exemplo, nas escolas, né? A expedição passa por algumas escolas. Nas escolas, as crianças estão ali com um suporte muito grande. Os proprietários mantêm algumas escolas base. Eu falo que os proprietários mantêm, porque mais de 70% do recurso é da fazenda. É da fazenda. Estrutura física, alimentação, eles se colaboram lá e conseguem manter aquilo ali. Mas as crianças estão longe dos pais. Estão longe dos pais 3 meses, 4 meses, que é o período que elas ficam até poder voltar. E quando chega a expedição, tem muito essa coisa do carinho. As crianças são muito abertas, né? Elas se entregam de maneira mais fácil a receber ajuda. Então, isso é muito emocionante. Eu sempre falo que o trabalho voluntário, em qualquer tipo de ação que seja, quem está fazendo o trabalho, que seria quem está doando, ele está recebendo muito mais do que ele oferece. Tem essa questão de você rever como é a sua vida, né? O que eu tenho agradecido do que eu tenho, né? Então, é sempre uma coisa que melhora as pessoas, melhora o trabalho em grupo. Então, é um grupo de voluntários que vai entre 30, 40 pessoas. Você precisa também fazer um esforço de relacionamento, de você pensar, poxa, eu tenho que relevar. Aquela pessoa é diferente de mim. Então, eu tenho que entender, nós estamos aqui
para um propósito maior do que o que eu penso. E isso também faz as pessoas crescerem. Então, trabalho voluntariado é sempre um trabalho que ele faz todo mundo ficar melhor. Quem foi, quem recebeu ajuda e quem está voltando. Assim, em toda a situação em que você está vendo as pessoas, que seria um grande palco, você não consegue ver o que está por trás das cortinas, né? Então vamos falar de números. Vamos lá. Quais são os números? Nós temos números de alguns anos, mas tem uma estrutura muito melhor de captação e de valoração, né? De todo esse trabalho, que a Ana foi uma das autoras do relatório desse ano, e ela vai falar de números. Pode falar. A gente vem num número crescente de pessoas atendidas, então vamos fechar um pouquinho nos últimos 3 anos. A expedição ela acontece desde 2013, mas a gente tem estruturado os relatórios para ficar de uma maneira mais robusta, para comunicar o que a expedição tem feito nos últimos 4 anos. Então, o relatório de 2022, 23 e 24, você pode ver uma maturidade crescente desses relatórios e ela é bem interessante de observar. Nós passamos de um atendimento em torno de 430 pessoas, 2022, e o último ano foram atendidas 631 pessoas. Só que 631 pessoas viram 945 atendimentos. Porque tem pergunta, essas 600, a Ana, ela falou ali, mas vamos falar, são 6 pontos de atendimento, né? Isso. Paiaguás, Porto Jofre, mais ou menos 3 em Paiaguás, 3 na Ecolândia, mas todas essas fazendas não são 600 moradoras, né? Não. São fazendas vizinhas também. Então, você tem o atendimento das pessoas que trabalham naquela fazenda e as pessoas das fazendas vizinhas. Os agregados e das fazendas vizinhas. Exato. Isso. Então, essas 631 pessoas formam esse combo. E nesses 631 também estão as crianças das escolas. Uhum. Né? Então, desses 631, vira 945 atendimentos. Porque tem pessoa que passou pelo médico, pelo oftalmo. Uma pessoa teve 3, 4 atendimentos. Exato. Aí se ele extrai um dente, é um procedimento. Se ele lavou, é um procedimento. E aí vai ampliando, né? E aí tem esse outro número que gera, que são dos procedimentos, que daí passa de 1.000 procedimentos. Então vai desdobrando, né? A coisa vai desdobrando. Então a gente está num número crescente de pessoas atendidas e isso também aumenta o número de atendimentos. Esse é um dos números. As fazendas, a gente tem alinhado em algumas propriedades que elas são referência na região. Então, são propriedades que já têm essa característica do próprio local ali de ser um agregador, né? Então, ele consegue convidar pessoas do entorno para ir, para também aproveitar aquela força de trabalho que tá ali disposta a oferecer o serviço. E vai fazendo os serviços disponíveis para poder. Aí, então, isso são números de pessoas, né? Tem o pessoal dos bastidores, é uma loucura. Na hora que você está ali no atendimento, é o médico, as pessoas estão fazendo a triagem, a gente vai ajudando na farmácia, vai ajudando, traz água, prepara o tereré porque está muito quente. Olha, gente, não tem ar-condicionado. E o Pantanal é um lugar realmente muito quente. E aí, agora, números em valores de dinheiro, Ana. Quanto que custa isso? Foi o primeiro ano que a gente fez isso. Isso é dentro de um relatório de sustentabilidade, a gente chama isso de relatório integrado. O que é relatório integrado? É transformar em reais ou em dólar, em qualquer moeda, o que você faz de procedimentos, né, ou de atendimentos. Então, o que a gente fez? Transformou primeiro o número de atendimentos, como se fosse consultas. Se tivesse feito tantas consultas médicas ou tantas consultas de dentista, teria gasto um número. Depois, os procedimentos, porque tem alguns procedimentos que têm valor financeiro, outros não. Por exemplo, num atendimento de dentista, quando ele faz a consulta para ver o que vai precisar fazer, fazer essa anamnese não tem um custo, está dentro da consulta. Mas se ele vai fazer uma restauração, tem um custo. Então, isso gerou um valor. E nós fomos somando isso. O montante que deu, fazendo de uma maneira muito econômica, a gente colocou o menor valor de consulta possível, tarifa social. Tarifa social. Isso, para todos os procedimentos,
tanto as consultas como os procedimentos, tudo tarifa social. E a gente fez um cálculo também dos deslocamentos. Se cada pessoa tivesse que ter ido à cidade para fazer aquilo. Mundo ideal, tá? Então, 4 pessoas dentro de uma caminhonete. Então, eu combinaria que 4 pessoas ficaram doentes. Apertadas, né? Uma sardinha, tudo aquilo. Então, tudo... E saindo da fazenda sede, né? Que é a fazenda onde os atendimentos foram feitos. Esse número deu R$579 mil. Caramba, tudo isso. Tudo isso, para realizar esse atendimento. Contando, então, vamos lá. A consulta e os procedimentos que foram feitos. Não está computado aí. Teve um transporte aéreo que precisou ser feito. Transporte aéreo, R$7 mil. Saiu de helicóptero da Marinha, né? Exato. Transporte aéreo, R$7 mil. Se ele tivesse que ter chamado algum particular, normalmente vem um avião pequeno, é mais ou menos essa faixa, R$7 mil. Se essa pessoa tivesse que se deslocar de carro, mesmo que o proprietário da fazenda falasse, não, eu disponibilizo um carro, isso tem um custo de aproximadamente R$3 mil. Se vai só uma pessoa, é R$3 mil por pessoa, porque isso acontece. A pessoa está lá, teve uma crise renal, tem que ir para a cidade. Então, vai ter que trazer um carro para poder levar aquilo ali e é esse o valor. Então, a expedição ela tem todo esse caráter preventivo, então as pessoas são atendidas sem estarem em emergência ou urgência. E outro detalhe que a gente não falou, Marcos, a expedição ela acontece no final de outubro, começo de novembro. Isso é bastante interessante. Fala a próxima data. 18 de outubro? 19 sai de Campo Grande 18, Sai de Campo Grande 18 de outubro, sai de Cuiabá dia 19 de outubro e vai percorrer o Pantanal. E lá pelo dia 1º, 2 de novembro dia 1º, 2 de novembro está encerrando. Vocês podem acessar, acho que vai estar disponível aqui para vocês, o Instagram do Instituto, o site do Instituto, inclusive com recomendações de como vocês podem participar com doação, né? O Instituto ele tem despesas fixas com contador, tem energia, tem telefone. Então, a gente precisa de pessoas colaborando. E lá no site, tanto no site como no Instagram, a gente está a todo momento comunicando, passando informações do que está sendo feito. Então, voltando lá às despesas. Então, se a pessoa tivesse, no mundo ideal, colocado 4 pessoas dentro de um carro e vindo para a cidade. A gente sabe que quando vem para a cidade, você não consegue ser atendido de pronto, a não ser que seja uma urgência. Se é uma consulta de rotina, você tem que agendar, aguardar. Então, não está computado nesse relatório integrado uma hospedagem, não está... alimentação, né? Hospedagem do dia até ser atendido. Dias parados. Dias parados. Porque ele não vai receber esses dias parados. Não, quando ele é funcionário, ele recebe. Ele recebe porque ele tem essa licença para poder sair, né? Uma licença para atendimento médico. Mas... dias parados. A fazenda vai estar com alguém no lugar dele lá, né? Para poder fazer esse serviço, a fazenda também teria uma despesa. Então, 579 mil é um mínimo do mínimo que a gente estimou. O valor, esse ano, o Instituto está com um projeto de desenvolver um software para poder colocar isso de maneira muito coleta de dados mais robusta. Mais né? robusta. Então, a gente vai ter números bem mais consolidados para trazer. Aí, Ana, então, como a gente falou, nós vamos começar a expedição agora dia 18 de outubro. Se alguém quiser participar, tem espaço ainda ou não? Esse ano já estão encerradas as inscrições para participação, mas dentro do site do Instituto tem um local específico para cadastro de voluntário. Então, você entra lá, tem um link onde você vai preencher um formulário. Nesse formulário ficam todas as opções de contato e mais informações para a pessoa entender um pouco mais da expedição. E a gente mantém esse banco para as novas expedições. Então, para a expedição de 2026. Mas quem quer participar já agora esse ano, participa como colaborador na questão de doação de itens, né? A gente leva itens de higiene pessoal, de odonto, de creme dental, pasta de dente, fio dental, alguns brinquedos. Falando de parceria, aqui em Campo Grande, a Associação Brasileira de Odontologia, ela sempre participa, né? O Carlos Magno, que é um parceiro grande, inclusive, do nosso mestrado, ele sempre consegue, né? Pasta de dente, fio dental. E esse ano foi muito interessante, porque nós temos uma maior quantidade de dentistas e médicos. É a primeira vez, né, que a gente está tendo isso.
Porque tem os heroísmos, né, Ana? Tem o heroísmo do pessoal da manutenção. O seu carro desmonta, os caras arrumam. Gardenal, um grande parceiro, Nicolete, o pessoal do Sorocaba. Tem o pessoal... tem da cozinha, tem que fazer cozinha, comida para todo mundo. Tem que ser comida para todo mundo. Então a gente conseguiu o patrocínio do Comper, né? Então, pensa, o ano passado, 2 dentistas, a Andréia e a Débora. Eu sentei e fiquei com elas ajudando. Elas chegam 8 horas da manhã e saíram 9 horas da noite. Estão tendo mais dentista esse ano, vai conseguir fazer um turno. Às vezes o médico consegue trabalhar fazendo milagre também, mas ele acaba ali pelas 5 horas, porque o pessoal que já tinha que passar pelos médicos passaram, né? Mas aí a fila do dentista fica, porque o dentista é praticamente um artesão, né? Ele tem que mexer em dentinho por dentinho, fazer ali dobrado. Então a gente depende sempre de apoio para equipamento, cadeiras dobráveis, manutenção de equipamento, insumos. A ABO está ajudando bastante nisso. Mas o custo disso é bastante alto. Uma caneta daquelas rotativas que eles usam, se estragar, a reposição geralmente sai por uma cota. A gente faz uma cota e consegue. Então, o custo de manutenção é alto, e é o que a Ana está falando. Isso é voluntariado também, né? Sim. Então, tem que ter os voluntários. Colaborar, nem que seja financeiramente, você também está ajudando. Outra coisa muito importante. Este ano, o Instituto Alma Pantaneira apresentou o cadastro para o Conselho Municipal de Saúde e para o Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá, e nós também apresentamos o nosso cadastro para a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social aqui em Campo Grande, que é um órgão do Estado. Esses cadastros, eles exigem uma série de documentação, CNPJ ativo, as prestações de contas todas em dia. Para quê? Para que seja confirmado que o Instituto está aplicando os recursos que ele recebe de doação de todos de maneira adequada. Então, a partir desse momento, ele fica, vamos dizer assim, validado como um instituto mais sério do que a gente já sabe que ele é. E você vê, a Serviçal investe e apoia essa iniciativa. Para nós, empresa, é muito importante que a gente esteja fazendo isso com uma instituição séria, porque o nome da Serviçal está ligado a essa empresa. O nome da Uniderp está ligado. O nome da Uniderp está ligado. Então, a transparência sempre. Transparência sempre. A ideia é manter esses cadastros, isso nos habilita a receber emendas governamentais, parlamentares também, mas até o momento, os apoios que o Instituto recebeu governamental foram pontuais em doações de alguns itens, Kit, né? Vacina de raiva, às vezes quando pode levar vacina, que nem sempre você consegue levar. Então, com esse apoio, a gente não recebeu ainda até o momento, a gente está em trâmite para receber algumas emendas parlamentares, mas ainda não saiu, a gente está aguardando. Mas a partir do momento que a gente estiver com esses cadastros ativos, né, e sendo checados anualmente, a gente já vai passar para essa nova etapa. Então, para as empresas também que querem vir fazer parte do projeto apoiando, a gente vai poder dar mais esse suporte. Um outro detalhe interessante. O Instituto também pode receber doação e depois isso ser descontado lá das empresas que fazem lucro real. Então, a empresa que é lucro real, ela pode fazer a doação e é descontado imposto de renda, uma parte do né? imposto de renda lá. Então, quem quiser saber... E você vai ter certeza que está sendo usado de fato isso. Essa parte. Quem quiser saber mais sobre isso, também entre em contato com a gente, que a gente dá uma explicação mais detalhada. E agora a gente chega na parte de mitos ou verdades. O Pantanal não é sempre molhado, né? Apesar de ser, porque mudou o conceito, o pessoal conhece, é planície úmida. Não, ela é uma inundável, né? Mas a maior parte do tempo o Pantanal é seco, muito seco, arenoso, né? Pode ter quando vem a chuva encharca, porque não tem por onde escoar. Mas o homem pantaneiro é aquela pessoa que mora na fazenda saudável, porque está na fazenda? Esse é um mito interessante, né? Estar na fazenda te dá algumas condições muito maravilhosas. Então, você está em contato permanente com a natureza. Quem for dar uma especulada em estudo da felicidade, estar em contato com a natureza está entre um dos itens importantes para a pessoa ser feliz. Então, tem isso bom. Isso de muito bom. Não está aquela loucura da cidade, né? O estresse que a gente sofre, a pressão do estresse de tempo inteiro, né, de demandas, na fazenda ele é um pouco diferente, o ritmo é diferente, isso é muito positivo. Mas são pessoas
como a gente já falou ali para trás, são pessoas. São pessoas que podem ter tendência a diabetes, são pessoas que têm tendência à hipertensão. A gente não comentou ali, mas saiu um estudo científico sobre a incidência do câncer nas pessoas que moram no Pantanal. Com coletas do Alma Pantaneira. Então, aproveitando o que a Ana falou, a gente tem estudo da água, qualidade de água, com a Débora. Isso. Né? E também temos estudos que saiu um resultado com a ovelha pantaneira. Né? E aí a gente tem um grupo de pessoas que estudam o homem pantaneiro, ajudam a melhorar a vida do homem pantaneiro, é o que a Ana está falando agora. E essa coleta de informações, por exemplo, a IMC, então você vê altura, peso e fazia aquele cálculo do índice de massa corporal. Então tem situações de obesidade, a gente tem casos de diabetes, tem casos de hipertenso. Então são pessoas, eles estão na fazenda, eles têm uma vida mais saudável, mas não quer dizer que aquela pessoa não precisa de um suporte de saúde, um suporte médico, de dentista, né, gente? Precisa. Né? Um fisioterapeuta precisa. Então, a saúde, para variar, depende muito da pessoa se cuidar. Sim. O ambiente ajuda, mas tem que ajudar bastante. Então, mais um, nesse caso, ele fica no meio do caminho entre mito e verdade. Ele tem um ambiente, mas ele tem que se cuidar e o Alma Pantaneira está junto para ajudar. Na conscientização e melhoria também, né, Ana? Também. Não é só cuidar diretamente, mas a pessoa ouvir de um profissional e falar, olha, diminui aqui a quantidade de doce, que nas escolas a gente conseguiu bem isso, né? E as pessoas, olha, o senhor tem que comer uma verdura, né? O senhor só está comendo carne de mandioca, então vai nisso. E foi uma percepção que se teve, inclusive pessoas que podem ter problema de vitamina D, absorção de vitamina D, raquitismo ou osteodistrofia, porque apesar de ser um lugar muito ensolarado, as pessoas não tomam sol, né? Se cobre muito, pode ter o problema. Uma coisa bem interessante que foi observado pelo grupo de dentistas é que as crianças que estão nas escolas, por exemplo, lá na Escola Mônica, da Fazenda Mônica, as que já estão há bastante tempo, elas já não estão com problema. Porque tem uma repetibilidade todo ano, a uma vez por passa ano ali. eles recebem o grupo de dentistas, então as crianças que estão na escola pelo primeiro ano, às vezes tem lá uma restauração para fazer, uma cárie, mas as crianças que já estão lá há mais tempo, então que já receberam a expedição pela quarta, quinta vez, essas crianças já não estão com problema, porque quando está lá, eles recebem a orientação de escovação, como que usa o fio dental. E as professoras multiplicam essa informação. As professoras multiplicam. Então, você vê como que é importante uma ação que acontece uma vez no ano, mas muda a vida dessa criança. Essa criança provavelmente não vai ter o problema de ter que extrair um dente lá na vida adulta. Porque como muitos hoje fazem, né? É muita coisa, muita informação. Eu quero te agradecer muito de você poder ter deixado um pouco do seu tempo para a gente poder falar isso, divulgar para as pessoas, que é um trabalho lindo. Parabéns, Ana. E seja bem-vinda para outras vezes que a gente fizer outros podcasts. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Uniderp, pelo espaço, né, de divulgar essa ação, pela parceria de tantos anos, né? E ressaltar, gente, ninguém faz nada sozinho. Então, tá lá na ODS 17, nós precisamos fortalecer as parcerias. E a Serviçal acredita muito nisso. Né? A permanência do homem pantaneiro, ela depende de várias coisas. E essa ação de saúde é uma delas. Muito obrigada pela oportunidade.